Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho do capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 12, ele tem como título Amai os vossos inimigos. E nós vamos então nós continuamos fazendo a nossa orientação do estudo, né, com o conteúdo do capítulo, e nós vamos ter a contribuição do nosso irmão Allan Kardec e vamos ter a contribuição dos espíritos amigos para os temas que aqui estão. Então nós vamos fazer a nossa oração pedindo a Jesus que nos inspire, que dê força a todos nós, a vocês que nos ouvem, que dê forças a nós que estamos aqui com a responsabilidade, cumprindo o dever de fazer o Evangelho. Então vamos pedir a Jesus, em sua oração magnífica, que nos inspire e que nos ajude a continuarmos cumprindo o nosso trabalho que assumimos com muito amor e carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então, meus amigos, na própria oração que Jesus nos ensinou, nós estamos vendo aí o nosso pedido de misericórdia para a questão do perdão das ofensas. E à medida que Jesus nos dá, perdoai, né, as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que responsabilidade nós temos. Olha o trabalho magnífico que nós temos pela frente para quando fizermos o nosso autoencontro, que deve ser diário, em todos os momentos que nós possamos realizar essas avaliações, essas meditações, a gente não se esqueça do Pai Nosso. Quando a gente pede que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vamos ver aqui o texto que nos cabe nessa noite, para junto com vocês nós fazermos um trabalho que tenhamos a possibilidade e a condição, claro que é mínima, que a gente sabe, né, de promovermos em nossas mentes, em nossa inteligência, a compreensão do conteúdo do Evangelho da noite de hoje. Então, o título do capítulo 12 é Amai os vossos inimigos. E a grande orientação que vem nesse texto todo desse capítulo é que a gente não guarde ódio nem rancor. Começa daí. Então, se nós não devemos guardar ódio nem rancor, nós temos algumas questões para serem meditadas. Porque todos nós guardamos ódios e rancores. E vamos então aprender um caminho mais leve, mais fácil, com a nossa irmã Joana de Ângeles, com a nossa irmã Amélia Rodrigues, com Jesus, nosso mestre e amigo, de como é que a gente deve trilhar esse caminho para que ele se torne mais fácil. E antes que leiamos, nós vamos partir de uma grande questão. A grande questão, que é uma pergunta, é essa: onde está o nosso inimigo? Por que há essa recomendação de Jesus que a gente não guarde nem ódio nem rancor?
Onde está essa resposta? Então vamos ver aqui o texto. Nós temos aqui o trabalho de Allan Kardec, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, porque nós não podemos esquecer a dimensão desses ódios e rancores dos ditos inimigos desencarnados, que quase sempre foram nossos amigos em outras existências e que por desavenças mil nós nos tornamos inimigos. Não esqueçamos a dimensão espiritual nesse nível dos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, que é a face da misericórdia. Então a gente não vai esquecer que essa fase da misericórdia, essa face da misericórdia, ela tem uma trajetória. E os espíritos vêm nos ajudar. Aí nós temos a vingança, foi o trabalho do nosso irmão Patrick, que é um texto comentado por Júlio Olivier, e o nosso trabalho hoje é o ódio, comentado por esse espírito que eu admiro muito, que eu gosto imensamente dos argumentos que ele traz para os seus trabalhos, que é Fênelon. Eu estou sempre estudando o pensamento de Fênelon, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou sempre associando lá no Livro dos Espíritos, como estou lendo também os textos na Revista Espírita. E eu tenho ficado muito encantada, né, com os textos dele e com o desenvolvimento que ele faz no sentido de contribuir com a nossa evolução espiritual. É um magnífico trabalho. Então nós vamos ver aqui o texto do Evangelho a ser comentado, que é o item 2. Diz o seguinte, é um texto que está em Lucas 6, capítulo 6, itens 32 a 36. Vocês sabem que eu uso esse método. Eu sempre procuro compreender por que esse texto saiu lá da Bíblia e onde ele está incluso. E aí eu termino estudando o capítulo 6 todo. Nesse caso, né, eu vou estudar o capítulo, eu observo o contexto que Jesus falou, para quem falou na época dele, e atualizando esse pensamento, eu vou buscar em Joana de Ângeles a forma como ela faz a atualização do pensamento de Jesus, utilizando os recursos da psicologia profunda. Facilita muito o nosso entendimento. Então vamos ver aqui. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas da má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, olha, Jesus levantou várias questões, mostrando as diferentes formas como as pessoas trabalham com o amor. São questões. E ele vai dizer, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Olha a primeira recomendação. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, olha a riqueza desse texto,
que Lucas transcreve em seu evangelho, né? Lucas é aquele evangelista que vocês já aprenderam, né? Que era médico, que não conheceu Jesus. Ele morava no Egito, em Alexandria, foi lá onde ele nasceu. Ele se formou lá em Alexandria, numa grande universidade de medicina. Quando Paulo de Tarso passa por aquelas redondezas, né, vindo lá de Jerusalém, das terras, né, de Israel, ele já tinha ouvido falar de Jesus, Lucas, e tinha muita curiosidade para conhecer este homem, porque as ideias de Jesus eram de um altruísmo tão grande, de uma benevolência tão significativa, que ele, naquele momento da existência, né, de Jesus, ele agora já médico, ele nunca conhecera pessoa alguma que se comportasse daquela forma, que fizesse os milagres que fazia, que era recompor a saúde das pessoas. E recompunha Jesus a saúde do corpo e da alma. Então isso chamava a atenção muito de Lucas. E ele queria conhecer as pessoas que conheceram Jesus. E quando Paulo de Tarso, pela primeira vez, passa lá pela região dele, ele vai em busca, né, deste homem, Paulo de Tarso, e ele então recolhe dele todas as informações. E soube através de Paulo que Maria, mãe de Jesus, estava morando numa cidade, ela vinha, né, fugida da sanha do Sinédrio, né, dos judeus do Sinédrio que queriam destruí-la, porque já haviam matado Jesus, precisava matar a própria mãe, porque ela acompanhou tudo e ela conhecia tanto os ensinamentos de Jesus como a sua trajetória. Então ele tem conhecimento do lugar onde ela estava morando e na costa da Turquia ele vai ter com Nossa Senhora e lá ele passa alguns anos ouvindo e anotando o que Nossa Senhora falava, Maria, a mãe de Jesus, a respeito dos feitos, das orientações, dos ensinos de seu filho. Então ele tinha esse amor enorme por Jesus. Então esse é o Lucas, né, desse evangelho. Então vamos ver lá no capítulo 6 o que é que está escrito aqui na Bíblia. Nós vamos ver que a partir do item 27, o 6 diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando Joana de Ângeles, ela faz as suas anotações, ela faz seu comentário maravilhoso a respeito da natureza psíquica de Jesus, do psiquismo de Jesus. Ela sempre está lembrando e falando do Jesus homem, do homem Jesus. E algumas pessoas me ligaram assim, intrigadas, onde era que isso estava escrito na Bíblia. Eu vou dizer para vocês que eu não conheço assim outra fonte na Bíblia onde está escrito. Mas nesse texto aqui, que Jesus é o Senhor do sábado, que é o sexto, nós vamos encontrar no inciso 5º uma coisa interessante, né? O inciso 5º, esse sexto aqui, o início até o 5º, o primeiro, o segundo, o terceiro, né, e o quarto, é quando Jesus, indo com os discípulos passam numa região que eram umas searas, onde estavam um milharal plantado aleatório. E os discípulos, era um dia de sábado, né? Eles colhem as espigas, debulham e começam a se alimentar, né, daquelas espigas. Então, alguns fariseus que passavam por ali ficaram indignados, porque eles guardavam o dia de sábado. Então, no dia de sábado, ninguém trabalhava. Olha o que acontece. Eles perguntaram assim: por que fazeis o que não é permitido fazer no sábado? Aí é que tá. Quando os nossos irmãos evangélicos, né, especialmente uma corrente, né, adventistas do sétimo dia,
Eles não trabalham no sábado, né? Porque há uma recomendação lá na Torá, né? Para o trabalho não sábado, mas veja o que é que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam. Jesus faz uma pergunta se referindo ao Velho Testamento, à Torá, e fica, ué, vocês conhecem a Torá e vocês nunca leram sobre isso? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos que estavam com ele. Tá vendo? Então, os pães da proposição, esses pães foram divididos no sábado. Houve trabalho para ser feito no próprio sábado. Então, Jesus lembra esses fariseus que está lá na Torá, no Velho Testamento. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem. Aí é uma resposta, porque a nossa irmã Joana de Ângeles está sempre nos lembrando que não confundamos Jesus com Deus, porque Deus é o Criador e Jesus é o Filho criado. Jesus, Deus, é o ser sem causa, um incausado. Jesus tem causa. Então, é preciso fazer essa diferença estudando o Evangelho. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Vocês viram que essa história de não trabalhar no dia do sábado, Jesus derroga essa lei. Está aqui em Lucas, capítulo 6, item 5. Podem ver na Bíblia de vocês. Então, é nesse trabalho de Lucas que a gente vai ter aí a eleição dos 12, que nós já vimos em outro comentário do Evangelho. E vamos entrar agora no tema do nosso estudo aqui, que se chama a nova lei do amor. Essa nova lei do amor, ela está também em Mateus 5, 43 e 48. Olha como Jesus vem trabalhando a respeito da lei do amor. Não é? Eu, porém, vos digo que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Porque antigamente, era costume dos judeus, tinha a capa e tinha a túnica. E ali era uma representação da maioridade. Então, quem tinha a capa e a túnica, né, já era maior de 30 anos. Dá a qualquer que te pedir e ao que pegar o que é teu, e não peças de volta. Olha o que Jesus está ensinando. Se alguém pegou uma coisa sua, te furtou, te roubou, deixa para lá. Não peça de volta. Por que será que ele dá essa orientação? Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Olha a medida. Essa é a medida que Jesus nos ensina. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Se emprestardes àqueles de quem esperais, tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. É uma retribuição, né? Eu te dou, depois você me dá. E então tem essa conjugação de interesses nessa troca. Ao contrário, olha o que Jesus diz, ao contrário de tudo isso, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Vamos ler agora o item 36, que é o comentário da nossa irmã Joana de Ângeles.
Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos perdoarão. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Vamos transpor esse conhecimento, antes de entrarmos no texto de Fenelon, para a análise do que seja a misericórdia que Jesus está nos ensinando para com todos, porque a primeira misericórdia que a gente tem que trabalhar é para conosco mesmos, no trabalho do autoencontro. Nós vamos encontrar muitas dificuldades dentro de nós quando começamos a estudar a respeito das emoções e vamos fazer uma avaliação dessas nossas emoções, essas que nós ainda acalentamos. E vamos então fazer o recomendado, abraçar a sombra que ainda existe dentro de nós. Nós precisamos abraçar, porque a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente fala. Aquilo que a gente pensa e que a gente fala representa o que eu penso, o que eu acho da própria vida. Então, quando a gente fala sobre a misericórdia, quando ouve Jesus falar sobre a misericórdia, ele está dando o remédio, ele está dando a terapia que nós devemos fazer para que a gente melhore a nós mesmos, para que a gente tenha, em termos psicológicos, esse encontro entre o ego e o self, que representa a estrutura psicológica, psíquica do ser humano. Eu quero parar aqui para até responder a uma pessoa que me perguntou e também fez uma queixa, né, a respeito da dificuldade de entender Joana de Ângeles. Eu quero explicar para vocês que Joana de Ângeles é um espírito benemérito, misericordioso, amoroso, que colaborou com Jesus na codificação e que assinou com o termo espírito amigo. Esse espírito amigo, quando viu a necessidade, né, psicológica que o homem teria no século XX, entrada por XXI, no enfrentamento das dificuldades que nós iríamos viver nesse processo de transição, né, do mundo de expiação e provas que nós vivemos para um mundo de regeneração, nós iríamos ficar psicologicamente muito doentes, porque trazemos ainda um cabedal primitivo de emoções que são desconstrutivas da nossa harmonia. E ela vendo no futuro o que iria acontecer, né? Provavelmente, né, com o seu grupo de espíritos amigos e como servidora de Jesus fiel, ela se coloca para começar a estudar psicologicamente o homem e leva 50 anos no mundo espiritual estudando com aqueles colaboradores de Jesus que reencarnam na Terra para nos ajudar nesse processo de amadurecimento psicológico da realidade da vida. Porque até então nós sempre nos comportamos como crianças infantis. Então nós temos uma série e desenvolvemos e vivemos nelas de emoções primárias que guiam as nossas decisões, os nossos desejos. E ela se junta a esse pessoal e vai estudar. Lembremos que a codificação é do século XIX, né? E ela começa então a estudar com Freud, depois ela vai estudar com Jung, depois ela vai estudar e fazer cursos com outros colaboradores de Jesus que estiveram encarnados aqui na Terra.
E ela, num esforço pessoal muito grande, faz vários cursos para depois, então, a partir de 1980, ela começar o seu trabalho junto com Divaldo Franco, estudando e trabalhando, publicando livros nessa linha da psicologia analítica, criando uma verdadeira psicologia que tem como base a reencarnação, o nascer de novo, né? Esse nascer de novo, vocês já aprenderam que precisamos nascer de novo para que a gente dê guarida ao nosso trabalho do processo evolutivo e que também a gente conserte os erros do passado, né? Não vamos consertar na mesma medida da pena de talião, olho por olho, dente por dente. A gente vai consertar agora usando a misericórdia e o amor. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Olha que coisa fácil. Para a gente chegar para desenvolver essa virtude da misericórdia em nós, nós precisamos trilhar o caminho da humildade. Sabe qual é o significado do termo humildade? A palavra humildade, ela nasce do termo grego humus, que significa terra, e ilde, que significa pés. Então, o que é que significa o termo humildade? Pés na terra. Então, é esse convite que eu faço aqui a vocês agora. Vamos colocar os nossos pés na terra. Nada de sonho, né? Ninguém vai sonhar aqui com anjo, arcanjo. Esse pessoal aí tá em outro estamento, né? Em outras constelações. Não. Pés na terra, no planeta Terra, certo? No planeta Terra e na Terra. Então, se nós precisamos ter os pés na terra para depois começarmos a trabalhar e a trilhar o caminho da misericórdia e a colocarmos a lei de amor em nossas vidas, porque a gente tem que começar por nós mesmos, reconhecendo a quantidade de sombras que existem dentro de nós. Esse termo sombra significa as nossas dificuldades, que nós jogamos para um estamento, né, do psiquismo nosso, faz parte de nossas personalidades, desta de agora, como nós vimos construindo, e de outras personalidades que nós desenvolvemos em outras existências. Então, uma personalidade se interpenetra com a outra, porque quando a gente reencarna, não apaga o passado, não é? As coisas importantes, os atos e fatos importantes que precisam ser lembrados, vivenciados, eles estão ali marcados na forma como a gente se comporta, na forma como a gente enfrenta a vida com as suas dificuldades. E aí, então, tá aí a explicação, né, da necessidade de a gente fazer esse estudo junto com Joana. E às vezes as pessoas viram para mim e dizem: Carmélia, Joana, é muito difícil. Não é. Difícil somos nós que não queremos vencer as nossas dificuldades para entendermos o que é que ela está tentando nos ensinar, como é que ela faz a interpretação do Evangelho, qual é a nossa necessidade agora, no século 20, 21, especificamente no 21, a gente já tem 20 anos que está no século 21. Então, a mesma pessoa que me pediu para fazer essa explicação, ela disse assim, eu fico pensando que a Covid, né, ela veio para nos fazer um convite à meditação, né? A pandemia veio para esse convite. Eu disse para ela, não, isto não é um convite. A Covid, a pandemia, ela é uma intimação. O convite Jesus já fez há alguns milênios. Ele vem convidando. Uma coisa é convidar e você usar o livre-arbítrio e dizer quero ou não quero. Estou disposto ou não estou disposto. Outra coisa é você ser intimado. Quer você queira, quer não, a coisa acontece.
Então, quer você queira, quer não, nós precisamos amadurecer para esses novos acontecimentos que estão aí, né? E que nos acordam, porque é uma intimação. Acorde enquanto é tempo. Então, veja o que Jesus nos ensina. Veja o que Amélia Rodrigues, na sua poesia maravilhosa, Era o Mês de Nissan, né? Eu acho lindo, porque eu gosto da poesia. Eu tenho esse lado, assim, que gosta da natureza, né? E ela começa a descrever, né, aquela brisa maravilhosa que envolvia as flores naquele lugar. E Jesus vem vindo, é lindo, lindo. Eu viajo com a Amélia Rodrigues. Quando eu chego na nossa irmã Joana de Ângeles, eu vou precisar me esforçar para compreender o que ela está dizendo, certo? Então, se eu quero aprofundar esse conhecimento, eu vou ter que estudar. E aí é onde emperra as nossas questões psicológicas. Se eu não quero clarear minha inteligência para compreender como é que ela fala. Eu lembrei agora de Haroldo Dutra, esses dias ele dizendo que ele estava com tanta dificuldade de estudar Joana de Ângeles e de estabelecer, né, um contato mais profundo com as questões psicológicas, que ele está fazendo psicologia lá em Belo Horizonte. Ele iniciou o curso de psicologia, está fazendo, e também no Rio Grande do Sul ele já iniciou um curso de estudos neurológicos, por aí, nessa área, né, da neurologia em relação à psicologia, da neurociência, e que ele estava fazendo essa especialização também em neurociência para melhorar o entendimento dele. Vocês estão vendo que as pessoas, quando querem, elas vão em busca? Então, aí é que eu, pensando na lição maravilhosa que nós estamos estudando, eu fui lá em Fénelon, eu digo, olha, diante desse cenário, o que é que Fénelon nos fala sobre o ódio? Nós temos uma gradação dentro das emoções. As pessoas fazem algo ou dizem algo numa situação que me incomodou. Eu posso me incomodar um pouco, compreender e deixar passar. Mas eu posso ficar irritada, porque tudo começa com a raiva, né? Que é um sentimento primitivo. Então, a ira, né, deixa com que eu fique magoado. Eu fico magoada. A mágoa dentro de mim, ela tem uma duração. Ela pode durar pouco e eu relevar de acordo com o esforço que eu já faço para ser uma pessoa melhor. Eu relevo, eu compreendo, eu deixo para lá e eu me livro dessa energia psíquica que pode me adoecer até me levar à morte. Porque quando é que a mágoa se torna ressentimento? Se torna ressentimento, olha, vocês viram que é uma gradação? Se torna ressentimento quando eu diuturnamente remoo aquela mágoa. Ela não é mais mágoa, eu já fiquei ressentida. Porque ali a mágoa já durou uma semana, um mês, 3 meses, 5 meses, um ano. Então, Joana nos diz que a gente precisa ver o tempo que a mágoa está transformada numa ferrugem. Porque a mágoa é uma ferrugem que corrói devagar. Olha que definição, que ajuda Joana nos dá. Todo mundo sabe como é que a ferrugem se instala, né? Pode ser um portão de ferro, algo de ferro que a gente tenha, num ladrilho, no azulejo. Dentro de casa, você vê o nascimento da ferrugem e você precisa combatê-la, senão ela vai destruir devagar aquilo onde ela se instalou. Então, Joana diz que o ressentimento é isso, é como uma ferrugem, que devagarinho vai lhe destruindo. E à medida que essa ferrugem vai lhe corroendo, se você leva esse ressentimento ao ódio, você aí foi para um patamar perigosíssimo para a sua destruição. Porque o ódio, ele é irmão gêmeo da vingança. Irmão gêmeo.
é siamês. Eu acho que esses dois são siameses, porque nunca existe vingança sem ódio, nem ódio sem desejo de vingança. Que no momento em que você fica feliz, quando o seu desafeto tem um insucesso, você já está na vingança. Você já passou pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, e está vivenciando a vingança. Bem feito para ele. Não é assim que a gente faz? Ainda merece mais. Tomara que Deus dê. Ainda pede a Deus para que ele se destrua. Aí o nosso irmão Fênelon vem em nosso socorro. E tem uma página aqui seguinte, que é de Adolfo, bispo de Agel, comentando o duelo. Ele diz assim: a vida é uma viagem. Cuidado com os passageiros que estão com você. Cuidado como você trata os passageiros dessa viagem. Cuidado. Então, olhe bem. Fênelon, ele começa dando o remédio. Ele diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tá vendo? Então, é aquele caminho. Passamos pela humildade. Humus e hilde, pés na terra. Chegamos à misericórdia. Tomai, sobretudo, a peito, amar. A partir de hoje eu vou começar a fazer o esforço de amar os que me inspiram indiferença. Pega um caderninho e bota aí lá: Maria, João, Antônio, Chiquinho, entendeu? Esses me inspiram indiferença. Não tô nem aí. Tem um ditadozinho que diz assim: nem fede nem cheira. Pronto, eles passam, nem vejo. Começa a anotar. Os que lhe inspiram ódio. Ensinamos que o ódio é irmão gêmeo da vingança. O desprezo. Esses aí eu desprezo. Não estudou, não é páreo para mim, não consigo conversar, a pessoa não tem inteligência suficiente para conversar. Olha como a gente vai colocando as coisas. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Olhe só. Fênelon faz o trecho dele sobre o amor, trazendo a terapia para a gente se curar. E Joana de Ângeles, né, no seu trabalho fantástico, no livro Jesus e o Evangelho, aqui, né, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vai fazer uma discussão a respeito de como a gente pode se curar dessas mazelas dos sentimentos negativos. E aí eu lembrei, né, de rever o trabalho de Emílio Miri Lopes a respeito dos 4 gigantes da alma. Porque, na verdade, quando a gente vai estudar essas emoções, nós vamos ver quais são os construtores da alma e vamos ver quais são os destruidores da alma. Por quê? Tudo que a alma constrói vira saúde e felicidade. Tudo que a alma destrói vira doença psicológica, que cai na depressão invariavelmente, ou doença física, vai explodir fisicamente em nosso corpo de 1000 formas, por aquela energia, que é uma energia psíquica que a gente trabalha quando nós estacionamos, né, nesses locais de mágoa, de ira, de mágoa, de ressentimento, né, de ódio e de vingança. Você estacionou ali, você é um candidato muito sério para destruir o seu psiquismo, para você todos os dias elaborar uma energia muito ruim. Então nós vamos ter os 4 gigantes da alma do Miri Lopes, o medo e a ira, que são os destruidores, né? São sentimentos destrutivos, e o amor e o dever, que são construtores da alma. O Miri Lopes trabalha com 2 destrutivos e 2 construtores da alma. Joana disse que o medo você pode trabalhar, e é no livro 5 dela,
No livro, os livros de Joana, eles são numerados, né? Hoje a gente tem que trabalhar sabendo onde estão, qual é o número do livro e qual é o nome. Então, nós vamos ver aí o volume 5, que se chama O Ser Consciente. Ela vai dizer que para o medo nós precisamos aprender a erradicar o medo. Ela vai ensinar lá no livro dela, volume 5, O Ser Consciente. Que para a ira tem uma terapia específica. Está lá no livro 5, O Ser Consciente. Para o amor, que é um construtor da alma, ela vai falar sobre a sublimação do amor. É lindo. Se vocês puderem, tiverem condição, a Casa de Guará tem em sua biblioteca 5 volumes de cada um desses 16 livros, né? E o grupo de estudo de Joana também tem uma biblioteca que está ficando muito boazinha, com a colaboração de todos. Nós estamos fazendo uma biblioteca específica lá no grupo de Joana. Quando nós vamos trabalhar com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele vai trazer 4 destruidores da alma. Tem esses 4 destruidores da alma, que é o que a gente está vivendo a partir do século XX, porque isso ocorreu lá pelos anos 60, tá lá no livro, que é o narcisismo, o sexo, o poder e o dinheiro. São os 4 destruidores da alma. Ora, Joana de Ângeles, quando se predispôs a nos ajudar nessa dimensão psicológica de quem nós somos, como nós somos constituídos, e nos traz também as formas de resolvermos essas questões, ela sabia por tudo isso que nós estávamos passando. Porque, olha, quanta coisa nós passamos no século XX, né? Vem a Guerra Russa de 1917, depois a gente tem a Primeira Guerra Mundial, 1914, e aí as coisas vão acontecendo, depois vem a Segunda Guerra Mundial, e os fatos da história vão trazendo destruição, e aí vamos vivendo as pestes todas, né, que vieram trazer destruição e desespero, e por fim chegamos agora na pandemia com a Covid. E vocês estão vendo, inclusive ontem à tarde, aquele fato lá de Beirute, né? Que houve uma destruição com mais de 100 mortes, que nem se sabe ainda quantas são, de um material escondido, guardado, radioativo, esquecidos lá, que politicamente não se resolveu aquilo, e aí explode, mata todo mundo. Todos os dias nós temos no planeta Terra fatos que destroem. E nós estamos vendo aí. E Joana de Ângeles vai, baseado nesse trabalho todo, ela vai fazer um estudo no Ser Consciente, no livro, volume 5, O Ser Consciente, e vai nos falar sobre os gigantes da alma. Aí ela fala, os gigantes destruidores da alma. O ressentimento, que é uma ferrugem, o ciúme, que é um algoz surdo à razão e à verdade, e a inveja, que é um sentimento egocêntrico profundo, que trabalha com a questão da competição, que vai mostrar que a inveja, que todo invejoso não saiu ainda da infância psicológica, porque a competição é um traço do desenvolvimento infantil. Então ela faz um trabalho muito lindo. Esse livro é um livro de 1993, quando foi publicado Ser Consciente, volume 5. E aí, ela traz nesse livro também os construtores para o mundo de transição. E nos aconselha que nós devemos trabalhar com esses construtores. E nos apresenta 5 deles, dizendo que o primeiro é o amor, né? Aquele trabalhado por Lucas no capítulo do nosso Evangelho. O segundo é o esforço pessoal. Ninguém vai fazer o esforço pessoal por mim, certo? Olha, se eu fosse dizer assim, nossa, você está tão idosa, vai parar de estudar. Não, eu estou fazendo um curso de 3 anos, estudando a psicanálise, porque eu quis me aprofundar em Freud e estou estudando Freud. Não é por dizer, poxa, não, está aposentada, 70 anos, fica em casa. Deus me livre, eu fico em casa, porque eu estou intimada, mas mentalmente, meu coração, minha mente, minha razão, minha inteligência não me permite estacionar.
Eu estou sempre procurando usar esses recursos que Deus me deu, que Joana vai nos falar, que o homem é um germe de Deus em sua criação. Cabe a nós, pelo esforço próprio, fazer e traçar a nossa caminhada. Então eu digo para você, Joana, é fácil, mas caminhe, estude. Ela coloca o segundo, o esforço pessoal. O terceiro, a conscientização. Conscientize-se que você não sabe. Mas não é porque você não sabe que você não vai envidar os seus esforços. E não é porque você não sabe que você vai dizer, Joana, é difícil. Então, eu não gosto, que são palavras difíceis, são formas difíceis. Não. Olha, Joana, minha irmã, se você é difícil, eu vou correr atrás para te entender, viu? Ó, a solidariedade. Seja solidário, é um construtor gigante da alma. Seja solidário em todos os momentos da sua vida, com você mesmo, né, com as pessoas no seu lar, no seu trabalho, socialmente falando. E quinto, que ela coloca a filantropia. Lembre-se de seus irmãos, em qualquer lugar onde você está. Você tem tempo disponível para fazer uma refeição e doar, para fazer roupinhas e doar. Ah, eu não sei fazer. Aí vem o esforço pessoal, que é um construtor. Vá aprender. Ah, mas eu não quero aprender porque eu tenho preguiça. O problema é seu, porque aí você está trabalhando já com um destrutor da alma. Não se autodestrua. Vamos caminhar para trabalhar, para construir, para vencer as nossas dificuldades, sempre, sempre, sempre. Porque esse é o caminho que vai vencer o ódio. E a pergunta nós precisamos responder. Onde está o inimigo do homem? Vocês já descobriram? O inimigo do homem sou eu. A minha inimiga sou eu mesma. Então a gente aprende nessa lição com Joana de Ângeles a trabalhar os construtores gigantes da alma. E vamos pegar o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade e a filantropia, para a gente criar uma harmonia, né? Uma vida cheia de esperança, para que a gente possa dividir com as pessoas. Como é bom estar equilibrado, como é bom estar feliz, como é bom enfrentar as dificuldades que estão em nosso lar, em nossa casa, com harmonia, com carinho, com amor, com compreensão, exercitando a paciência, o trabalho. E assim nós terminamos esse lindo trabalho de hoje, falando sobre um destrutor da alma, que é o ódio, e que termina Joana dizendo que é necessário haver o encontro do self, o Deus interior, o Selbst, aquele que mora dentro de nós, que somos nós mesmos, o germe de Deus. A gente precisa liberar as amarras do espírito imortal. Como é que nós somos espíritas? Que nós estudamos, que nós trabalhamos e que a gente não consegue enxergar o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde nós vamos. Então, o trabalho é trabalho sempre, é trabalho do amor. E a condição do ser humano é amar sobre todas as coisas. Que a paz de Jesus nos envolva, nos abençoe pela semana inteira, nos encha de paciência, nos encha de abraços, de pensamentos bons, de orações. Como a gente ajuda com as orações as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que moram em nossa casa, as pessoas que já viajaram para o mundo espiritual. E muitos dos nossos amigos, durante essa pandemia, já viajaram. Todos eles moram em nosso coração. Oramos por eles, oramos pela paz e oramos por nós mesmos. Que a paz de Jesus esteja conosco.